Hoje a gente traz uma passagem, né, do Evangelho de São Lucas que parece ser bastante complicado, né? Pelo menos parece ser um contrassenso, né? Onde Jesus vai falar para nós, através desse Evangelho, palavras duras, difíceis e que a gente, se olhar para a personalidade de Jesus, a gente não imagina ele falando essas palavras, né? Eu vou ler um pedacinho aqui para o senhor, que está lá no Lucas 12, 49 até o 53. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Então, assim, algumas pessoas podem ficar meio espantadas, né? Porque a gente vê lá, em primeiro lugar, né? Quando Jesus ele vai falar assim, vós pensais que vim trazer a paz? Ora, logo lá no início do profeta Isaías, ele vai chamar Jesus de príncipe da paz. Eis que uma virgem conceberá e darás uma luz, né? E esse menino, um filho, ele será o príncipe da paz, conselheiro admirável. E os conselhos, e assim, esse príncipe da paz, ele fala, a primeira coisa que ele fala é que ele não veio trazer paz, né? Também vai ter a passagem que ele fala assim, paz na terra aos homens por ele amados, né? Então, assim, o que Jesus está querendo nos dizer? O que ele está falando sobre tudo isso? E principalmente, né, depois a gente ainda pode concluir, né? E todas essas coisas que ele fala contra a família, né, que veio trazer essa divisão, não veio trazer a paz, veio trazer divisão. Pois é, tá estranho, né? Está muito estranho. Está muito estranho, né? E para ainda completar, lembramos aqui a passagem, aí já um momento um pouco depois, a última ceia, quando Jesus está rezando a Pai para que todos sejam um. Pois é. Para que todos sejam um. E aqui está falando de trazer a divisão, né? Aí nós precisamos, claro, entender o contexto dessas passagens e daquilo tudo que Jesus está se referindo. Então vamos aqui olhar primeiro essa própria passagem de Lucas, né? Quando Jesus está vindo para este mundo, nós entendemos, ele está trazendo junto com ele a plenitude da revelação, ou seja, Deus já se revelou para a humanidade através do povo eleito e o ser humano era capaz de entender bem quem é Deus e quem nós somos dentro deste grande plano da criação que Deus realizou, né? Porque nos criou e tudo mais, né? Mas esse conhecimento ainda não estava pleno. Aí vem Jesus Cristo para nos revelar tudo. Ele vem já para dizer tudo que o ser humano precisa saber a respeito do próprio Deus, para entender dentro daquilo que é possível para o ser humano entender e daquilo que é o suficiente para o ser humano saber sobre Deus, como também veio nos revelar quem nós somos no plano de Deus, como ele pensa de nós, o que ele deseja para todos nós. Então, ele traz para nós o todo conhecimento e nós compreendemos que dentro deste conhecimento somos convidados a responder ao convite de Deus, convite à salvação, com a nossa própria decisão de aceitar este plano de Deus, de dizer, Senhor, queremos então construir a nossa vida na base da verdade que o Senhor nos revela, na base dos valores que o Senhor nos revela. Queremos conduzir a nossa vida
conforme seus ensinamentos, conforme seus mandamentos. E Jesus, ele, com certeza, em nenhum momento estava meio que parando ou omitindo algumas palavras que poderiam, de repente, não ser bem interpretadas ou aceitas pelas pessoas. Ele fala tudo claramente, ele explica tudo que tem que ser explicado, ele fala sobre cada um dos assuntos com clareza necessária. E agora vem o quê? Da parte da humanidade. A resposta a tudo que Deus realizou, tudo que Ele nos revelou, tudo aquilo a que Ele nos convida. O ser humano precisa responder ao próprio Deus. E o ser humano tem a sua liberdade. Então ele pode responder: sim, Senhor, eu quero abraçar o seu plano. Eu quero agora ordenar a minha vida conforme teus ensinamentos. Como também o ser humano pode dizer: não me interessa. E eu vou viver de outro jeito e eu vou colocar outros princípios na base da minha vida. E esta decisão cada ser humano toma particularmente. É uma decisão pessoal de cada um de nós. Então, a partir deste fato, o ser humano se deparar com a verdade revelada por próprio Deus, através de Jesus Cristo, na plenitude dessa revelação, e as ações que vai começar a realizar conforme este plano, é que pode entrar uma divisão dentro da família. Porque dentro dela pode ser que duas pessoas vão dizer que vamos seguir Jesus Cristo. A nossa vida, a partir deste momento, ela ganhou seu sentido porque agora entendemos quem é Deus, quem nós somos e queremos seguir a nossa vida conforme os princípios que este Deus está nos revelando. Mas outras três pessoas podem dizer absolutamente não. Nós vamos viver do outro jeito, como se vivia antigamente, como se vivia cultuando outros deuses ou vivendo sem próprio Deus. E a partir deste momento, até dentro de uma família, pode acontecer uma divisão. As pessoas podem se separar por causa exatamente da fidelidade a Deus ou então porque abraçaram uma postura oposta ou uma indiferença. Assim nós entendemos que Jesus está falando aqui que, infelizmente, aí nós podemos usar essa palavra, infelizmente, não todo ser humano vai abraçar a proposta de Deus. Jesus, como eu falei, lembrei no Evangelho de São João, ele vai rezar para que todos sejam um. Ou seja, o desejo de Jesus é que todos sejam unidos, que não haja nenhuma divisão entre nós. Mas, por outro lado, ele entende que, infelizmente, na prática, não vai acontecer tudo isso, pelo menos não de uma maneira imediata. Então, a divisão vai fazer parte deste processo do ser humano que está buscando o próprio Deus e os outros que, de repente, têm um ritmo diferente ou que, de repente, até com sua própria decisão vão dizer: nós não queremos Deus nunca. É interessante que tu está falando, então, em primeiro lugar, que essa salvação proposta pelo próprio Jesus, ela é individual. Ela é uma escolha livre de cada ser humano, de cada homem e mulher nesse mundo, né? Isso mesmo, isso mesmo. E é interessante também, quando ele coloca, se a gente prestar bastante atenção nos detalhes, né? Ele vai falar que ele
pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe. É interessante ver isso porque, às vezes, né, a gente vê na família, na nossa comunidade, né, nas nossas igrejas, a gente vê na nossa comunidade, exatamente, às vezes os pais que participam da missa têm uma vida ativa e os filhos acompanharam, às vezes, durante a catequese, mas depois, quando se tornaram um pouco mais adolescentes, jovens, já não querem mais saber da igreja. Né? Isso acontece. E acontece também ao contrário. É verdade. Pais que também não querem saber da igreja e os filhos, de repente, fizeram a primeira catequese, seguiram lá na perseverança, foram para os encontros de adolescentes, grupos jovens, e são atuantes e participantes na igreja. A gente vê isso acontecendo na prática, né? E talvez seja disso que Jesus está falando para a gente. Exatamente, né? Exatamente. E se vamos olhar ainda outra passagem da Sagrada Escritura, Jesus está falando sobre essa decisão que cada um de nós precisa tomar quanto à fé e às consequências dela na nossa vida. Ele fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Né? Forte, hein? É forte, mas exatamente temos que entender como aquilo que nós falamos aqui, né? Que entra um certo momento onde nós precisamos compreender que a nossa relação com Deus ela precisa ordenar a toda a nossa vida, inclusive a nossa relação dentro da família. Então, às vezes, existem aqueles conceitos que o ser humano procura uma vida boa, tranquila, cheia de paz, então vai procurar também as coisas que proporcionam esta vida boa, tranquila, cheia de paz. Aí alguém vai fazer yoga, outro vai para passear lá na praia e aí fazer seus exercícios olhando para o mar, terceiro vai para a igreja, faz suas orações. E às vezes se tudo coloca no mesmo saco, né? Como se fosse tudo é a mesma coisa, né? O ser humano está procurando uma paz e aí está encontrando ela através, por exemplo, da religião, né? Sim. Obviamente, numa visão dessa, o compreendimento que alguém tem que amar mais Deus do que seu pai ou seu filho seria absurdo. Né? Quando, na verdade, nós entendemos que num verdadeiro olhar a experiência da nossa vida quanto à fé e quando nossa relação com Deus, temos que entender que nisso que começa, nessa relação que começa toda a nossa vida. Eu tenho que me resolver bem comigo e com Deus para que eu seja capaz de ter uma boa, bem resolvida relação com o meu próximo, inclusive meus familiares. Então, a nossa relação com Deus ela está no princípio da nossa vida. Por isso, aí retornamos àquilo que falamos antes, por isso até pode acontecer que por causa de Deus vai acontecer uma divisão dentro da casa, porque alguns vão dizer que se nós queremos abraçar Deus e tudo que isso significa na nossa vida, e outros vão dizer que absolutamente não, nossos valores são diferentes. Nós temos uma passagem também do Tiago que vai falar que aquele que servir a Deus vai servir a Deus e será salvo tu e tua casa. Uhum. Né? Crês no Senhor Jesus será salvo. Crês no Senhor Jesus será salvo tua família. Atos apóstolos. Exatamente. E aí? Ou seja, então, esses que acolherem essa boa nova anunciada pelo próprio Jesus vão poder, de alguma forma, interceder, interferir ou de alguma forma ajudar a esses que dentro da mesma casa, né? É claro, não só que podem, mas devem fazer isso de propósito, né? No sentido compreendendo que talvez aquela verdade que nos ajudou já para a gente se resolver bem quanto à nossa fé e relação com Deus, que isso também deveria acontecer na vida dos nossos irmãos ou nossos familiares, assim, porque até então, se isso não acontecer falando melhor, essas pessoas vão viver ainda perdidas. Por isso, nós podemos e devemos
como as nossas orações, pedir também a conversão, mudança exatamente daqueles que ainda não abraçaram a fé como ela deveria ser abraçada. Porque essa divisão não significa uma exclusão, né? Então, por exemplo, se na minha casa eu sou aquele, seja filho, seja pai, seja mãe, seja nora, sogra, não importa quem eu seja, dentro desse lar familiar, né? Essa divisão que Jesus fala não significa exclusão. Então, eu estou indo para a igreja, esse que não vai para a igreja, que é meu filho, que é minha filha, que é minha sogra, que é meu sogro, então eu excluo ele da minha vida. Não, eu faço justamente o contrário, né? Eu vou segui-lo, né? Eu vou orar por ele, vou interceder por ele, né? Sim, sim, mas não se trata só apenas práticas religiosas. Se fosse isso, seria até fácil. É questão de escolha dos valores na quais a família vai se constituir. Ou seja, dois vai dizer, vamos ser assaltantes e sair na rua por aí assaltando as pessoas. E outros três vão dizer, absolutamente nós não concordamos. Né? E assim nós entendemos que pode acontecer de fato uma divisão, né? Dentro da família, quantos conceitos, quantos princípios da nossa vida, bases da nossa vida, né? Sim. Então que Deus nos possa iluminar e que sejamos capazes, no meio de tantos valores que podem nos encantar, ainda colocar o próprio Deus no centro da nossa vida e a partir dele construir todo o resto. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.